Aqui tem apresentações de cidades que estão implementando a eletrificação de ônibus. O mês passado estávamos falando sobre compras. Hoje, participantes de IDTP vão falar sobre casos de Jakarta e cidades na Índia, sobre programas de escalabilidade e outros projetos. Temos também uma coleção de ações que as cidades podem seguir para eletrificar as frotas de ônibus. Antes de começar, eu gostaria de apresentar nossos participantes, Stanford Turner, que é um gerente de transporte com IDTP Global. Ele é autor do relatório de Santiago a Shenzhen, e ele vai apresentar e também vai ser um moderador. Vaishali Singh também vai falar, vice-gerente no sistema de transporte e programa de mobilidade da Índia, vai falar sobre a frota de ônibus elétricos em várias cidades na Índia. E Faela Sufa é nossa diretora IDTP da Sudásia, vai falar sobre a eletrificação da frota de ônibus em Jakarta e como melhorou o sistema de transporte público na cidade. Stanford, eu gostaria de passar a palavra para você. Muitíssimo obrigado, Ivona, pela apresentação. Como você falou, é a segunda parte das palestras sobre ônibus elétricos, e eu acho que as primeiras apresentações e gravações estão disponíveis no nosso site. Então, vale a pena conhecer também a primeira parte do seminário. Aqui, vocês conseguem ver a minha tela? Ótimo. A Ivona mencionou o relatório de Santiago a Shenzhen, que foi desenvolvido com Mackenzie Allen como coautor, e examina o que conhecemos sobre os ônibus movidos a bateria e elétricos no mundo, identificar as melhores práticas, identificar as brechas de políticas públicas e problemas com a implementação para que aconteça. Mas a ideia é ajudar as cidades no processo de tomada de decisão ao implementar ônibus elétricos dentro da frota existente. Hoje vamos falar sobre a tecnologia existente, carregamento, projetos piloto, financiamento e estratégias de apoio. Nossos outros palestrantes vão falar sobre coisas específicas às suas regiões e as operações específicas na Índia, em Jakarta. Antes de falar sobre ônibus elétricos, é importante entender o contexto maior. Faz parte de uma estratégia mais ampla para abordar mudanças climáticas. Esse faz parte de um relatório que produzimos junto com a Universidade de Califórnia de Davis, estudando os impactos dos ônibus. Nossa trajetória seria sem nenhuma modificação. Segundo cenário, seria com eletrificação de veículos. Em terceiro, seria uma mudança com políticas que focam em cidades mais densas, um ênfase maior no trânsito público, pedalar, bicicleta. E no quarto cenário seria algo muito denso, melhor de transporte público, novos veículos movidos com motores específicos, movido a sistemas elétricos, para abordar problemas com emissões. Então, precisamos encontrar essas sinergias entre essas mudanças maiores e mudanças pequenas para, de fato, achar uma solução mais factível para reduzir as emissões
as emissões de efeito estufa. Então, vamos falar primeiro sobre os impactos de ônibus elétricos. Comparado com um negócio com o praxe, vemos grandes ganhos aqui. Numa vida útil de 12 anos, o uso de ônibus, uma frota de ônibus elétricos, pode economizar 1.690 toneladas de carbono comparado com o diesel. Esses números são baseados na geração de eletricidade local, mas é muito importante entender e é importante focar nas redes locais. Enquanto a saúde e segurança, com mais ônibus elétricos, as cidades podem reduzir suas emissões de diesel, também as poluições de partículas e também ozônio. Esse pode diminuir as doenças que são exacerbadas por poluição, asma, etc. Em termos de igualdade, tem muitos impactos sociais que acompanham essa exposição. Então, substituir diesel com algo elétrico pode melhorar a qualidade do ar e ajuda as comunidades mais pobres que têm mais doenças associadas à poluição e a trânsito. Podem se beneficiar muito com essa adoção de ônibus elétricos. A cidade vai poder abordar essas diferenças tão discrepantes na sociedade. E, por último, eficiência. Ônibus elétricos são mais eficientes, estão de motores de combustão, usam menos energia. E esse também se traduz ou leva a economias. Essa transição para ônibus movidos a bateria pode diminuir os custos de manutenção e de combustível. Então, são todos fatores que tem que levar em consideração na hora de implementar esses ônibus movidos a bateria. Depois vamos falar um pouco sobre as tecnologias. Eu acho que a maioria entende bem, mas é bom ter uma ideia geral dos vários fabricantes. Os mais populares são fabricados pela BYD, New Flyer, Volvo, Yutong, Proterra. E tem vários modelos disponíveis e tamanhos, de 9 metros até 19 metros. A capacidade de usuários é de 29 a 135 usuários por ônibus. E a distância que pode percorrer sem abastecer é de 185 a 529 quilômetros. Em termos das características, antes de carregar, desculpe, em termos da bateria, características da bateria, a vida útil varia entre 6 a 12 anos. Então, isso é importante também levar em consideração na hora de implementar. Tem que levar em tempo de carregamento, capacidade de duração, o tempo do percurso, custo, etc. Tem vários elementos que tem que levar em consideração. Tem vários tipos de infraestrutura para carregamento, tem um tipo de plug-in que está no percurso, tem mais rápido, mais devagar, pantógrafo, sem fio, etc. De novo, então, sim, vários elementos que a cidade precisa levar em consideração na hora de implementar o sistema de ônibus movidos a bateria. Mas é muito importante já falar a respeito disso antes de começar com as outras palestras. Por último, eu gostaria de falar sobre as estratégias de apoio. O relatório mostrou a importância de eletrificação. O planejamento de longo prazo precisa envolver várias estratégias. Uma política que promove e incentiva a adoção de tecnologia com zero emissão, redução de trânsito, usar fontes mais limpos para a rede. Também tem que combinar o planejamento de ônibus elétricos com o planejamento de uso de espaço. E, por último, tem que integrar o serviço de ônibus com outros módulos para criar uma rede de transporte mais sustentável. Então, todas essas estratégias ajudam e melhoram a qualidade do serviço disponibilizado e também mitigar os problemas de emissões, não só as emissões, mas os problemas que sabemos que incluem.
Tem todas as informações no relatório. Pode encontrar o relatório na página de ITDP. Estamos traduzindo o relatório para o português. Em breve vamos disponibilizá-lo, mas tem um resumo já executivo com várias informações importantes e já está disponível em inglês, espanhol e português. Também na página ITDP tem o cenário de cidades compactas. Agora, gostaria de falar um pouco sobre os detalhes específicos. Eu vou passar a palavra agora para a Vaishali, que vai dar uns insights sobre eletrificação e alguns detalhes sobre como vai o projeto de eletrificação na Índia. Muitíssimo obrigada, Stanford. Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes. Eu vou explicar um pouco sobre a experiência de transição de ônibus elétricos na Índia e como isso levou a um movimento a favor da eletrificação. Quais são as aprendizagens, o que está acontecendo através dos projetos pilotos que estamos implementando em várias cidades. Então, só para vocês entenderem o contexto do que está acontecendo de ônibus e transporte na Índia, muitas cidades na Índia, áreas abertas, não têm ônibus formais, não têm um serviço formal. E até Delhi, Mumbai, as cidades grandes que têm os ônibus municipais, não têm ônibus suficiente para atender às necessidades da população. Portanto, o Ministério para a Moradia e Assuntos Urbanos na Índia, para o país inteiro, que faz todo o planejamento urbano, estabeleceu 60 ônibus para cada 100 mil da população. Com exceção de Bangalore, não tem nenhuma cidade que chega a essa necessidade, ou seja, tem uma falta tremenda de ônibus nas cidades da Índia. E a maioria são ônibus movidos a diesel e pouquíssimas cidades tipo Delhi, Mumbai, com ônibus CNG para reduzir as emissões. Apesar de adotar várias normas, a adoção foi muito devagar devido aos problemas de saúde financeira. Não temos saúde financeira suficiente para os projetos de transporte. Isso é verdade. Para piorar a situação, há um aumento de compras de veículos particulares. Isso já vimos em várias cidades. Isso leva a um aumento de poluição. De acordo com o estudo mais recente de ICCT, Índia, entre todos os países do mundo, é número 2 em número de mortes atribuídas a emissões de transporte em 2015. Foi 64 mil mortes prematuras devido a emissões de transportação na Índia. Então, portanto, isso levou à adoção de alguns objetivos para melhorar a situação na Índia. Então, tem agora um NEMMP, que é o Plano Nacional de Mobilidade Elétrica de 2020, o Departamento de Indústria Pesada, que é um outro ministério nacional, tem um esquema para FAME, que é a adoção, FAME, adoção e manufatura acelerada de veículos eletrônicos. A ideia é dar subsídios para as cidades para ajudar nessa mudança para a eletrificação. Então, tem um esquema FAME1. Apoiaram 2 modelos, que é uma compra direta, então tem um subsídio, e também tem outro modelo onde tem um operador particular, onde cobra por quilômetro rodado e podem operar os ônibus públicos. O modelo dominante foi FAME, foi uma compra direta. E eles estavam oferecendo subsídios de mais ou menos 35% a 60%, dependendo da localização. Foi estabelecido como programa, como parte de iniciativa para promover a manufatura de veículos na Índia. Então, o incentivo foi para ônibus locais, a compra de ônibus locais. Interessante
o que fez? Antes de lançar a esquema, é que eles lançaram um piloto em Uttar Pradesh, porque não tinha nenhuma diretriz sobre como fazer e operar os ônibus elétricos. Então, eles queriam entender o que pode alcançar com esses ônibus elétricos. Através das aprendizagens, estabeleceram os preços e a esquema nacional. Através do piloto, estabeleceram o projeto de ônibus de 9 metros. Várias cidades conseguiram operar esses ônibus, tipo em Hyderabad, e estavam operando a 350 a 450 km por dia, e conseguiram fazer isso através de espaços centrais de carregamento. Então, eles conseguem operar 250 quilômetros num carregamento único. Então, eles conseguem fazer um abastecimento rápido, um carregamento rápido, depois de 250 quilômetros. Então, depende de acordo das necessidades da cidade, as condições de licitação mudam. Então, tem algumas cidades que precisam de 9 metros, 12 metros, também tem variantes de AC, DC, e tem umas diferenças em termos da necessidade de percurso, às vezes acima de 250 quilômetros. Então, algumas cidades receberam taxas diferenciadas, mas na maioria compraram o ônibus diretamente, não usaram aquele outro modelo que eu mencionei. Foram 10 cidades da Índia que implementaram os ônibus elétricos usando os subsídios de FAME 1. Então, várias corporações estavam com problema de financiamento e não tinham orçamento para fazer essas compras. Então, esse foi bastante útil. Então, tem um esquema FAME 2, porque muitas cidades não tinham como fazer essas compras diretas devido à falta de financiamento. Então, eles têm essa nova esquema. E isso também foi atrelado à capacidade da bateria. Foi promovido a modalidades compartilhados em mais ônibus, 7.090 ônibus elétricos, com 3.500 crores, ou 450 milhões de dólares gastos para o projeto. Foi um modelo de custos cruzados, foi o novo modelo da FAME 2, e aumentaram com as novas políticas de GCC, de contratos de custo, e tiveram a possibilidade de conseguir os ônibus. Então, foi uma promoção para possibilitar a compra o financiamento dos ônibus elétricos. Então, foi uma nova esquema que, além das compras, que permitiu o aumento do projeto. O que aconteceu com Mumbai? Depois da aprovação do número de ônibus, foram alguns problemas que surgiram. Mumbai conseguiu comprar 386 ônibus elétricos, mas é uma cidade mais compacta. O problema, portanto, foi a falta de espaço para os centrais de abastecimento e carregamento. Precisa de mais espaço para carregar do que você precisa para abastecer ônibus de diesel, movidos a diesel. Então, esse foi um problema que eles enfrentaram. Qual foi a solução? Eles desenharam um tipo de transformador de distribuição que são muito mais compactos, utilizam 75% menos área. Então, esse tipo de inovação foi uma inovação experimentada pelas algumas cidades depois de conseguir o financiamento necessário para comprar os ônibus. Dele também é um caso interessante. Um problema que eles enfrentaram foi o número de ônibus que eles queriam. Eles queriam 1.000 ônibus elétricos, mas eles conseguiram só 300 no final de fase 2. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão priorizando os centrais já próximos a outros centrais, os centrais elétricos aos centrais que já existem. Então, para reduzir custos, eles estão tomando essas decisões de planejamento
onde eles podem aproveitar os centrais mais próximos à subestação. E depois das aprendizagens dos pilotos, eles conseguem aumentar ou expandir o programa. Com fase 2, as cidades conseguiram comprar com licitação mais de 2.900 ônibus elétricos, que é um grande ganho, porque antes da esquema FAME, nenhuma das cidades estava pensando em como comprar, ou em comprar ônibus elétricos. Então, só através dos esquemas FAME 1, FAME 2, que conseguimos implementar os ônibus elétricos. Também, devido à Covid, houve uma grande demora enquanto à compra por parte das operadoras. Então, estamos agora vendo um aumento da esquema FAME 2 até 2024. Outra aprendizagem foi o seguinte: os operadores conseguiram entender os riscos, entenderam qual era o custo de manutenção. Então, FAME 2, houve um grande cancelamento de várias licitações, porque as taxas de operação dos ônibus foram muito altas. Para retificar a situação, e através de uma nova agência, CSL, conseguiram agregar a demanda para ônibus elétricos para várias cidades e conseguiram combar as licitações de 5.580 ônibus numa única grande licitação para a operação de ônibus em 5 cidades. Qual foi o resultado? Por ser uma licitação tão grande, o importante é a economia de escala. Então, vimos mais competitividade do que vimos em baixo FAME 1 e FAME 2. Então, isso levou a uma diminuição de custos para as cidades. Então, foi também um grande ganho. Essa foi como as cidades conseguiram comprar os ônibus utilizando a esquema FAME 1, FAME 2. Mas tem algumas cidades que conseguiram comprar ônibus com seu próprio financiamento. Esse é o caso de Pune. Foi uma das cidades que conseguiu operar ônibus elétricos. Uma das cidades com a maior frota de ônibus elétricos. Eles têm 150 ônibus elétricos nos seus corredores. E eles conseguiram isso através de outro esquema, que chama esquema de cidades inteligentes. Então, eles conseguiram subsídio suficiente de $65 mil e eles conseguiram um contrato de 10 anos para poder operar esses ônibus. Tem o Tamil Nadu também. O governo queria comprar ônibus para várias cidades no estado inteiro, então eles falaram com um banco de desenvolvimento da Alemanha para comprar 2.000 ônibus elétricos. Conseguiram financiamento de $200 milhões para fazer essas compras. E com isso, conseguiram comprar uma frota grande de ônibus elétricos. O financiamento é para ônibus BR6, então eles vão comprar 2.100, 2.000 que são ônibus elétricos. Então, com isso, já vão conseguir 500 ônibus na primeira fase até o final de 2022. Então, todos os ônibus elétricos para os outros ônibus, eles querem fazer uma operação também com o sistema de GCC. Então, mais uma vez, encontraram uma solução para promover a eletrificação. Então, o que podemos ver no futuro? Com o FAME 1, FAME 2, foram os impulsores primários para a compra de ônibus elétricos na Índia. Esses sistemas de aceleração, de adoção, é bom porque tem vários estados não têm o financiamento, então o jeito de enfrentar os problemas. O custo de operação eram
duas scheme like vezes this has really mais. helped in Então, um esquema accelerating the assim adoption of the scheme. acelera, But de moving fato, ahead, acelera a so adoção de right ônibus now there elétricos. are around Mais 30,000 à buses frente, in India, tem total 20 buses, milhões ICE de buses. ônibus na Around Índia. 1,000 of them are electric buses, 1.000 but the são, mais ou menos requirement is 1.000 around são ônibus elétricos, 150,000 buses that are mas a required across the necessidade são country. 150 So mil this is just the ônibus beginning of the ainda no journey for resto do país. moving Então, towards é o início electrification. da A lot jornada of para, states no actually início need da to jornada move de towards, eletrificação. like Muitos Tamil estados Nadu, identify precisam, their own que sources nem of o Tamil Nadu, sustaining precisam and encontrar providing suas funding próprias for fontes de services and financiamento running para of these serviços e electric operações buses as dos well. ônibus And along elétricos. with that, we also observed over the last couple of years when these Além cities have disso, been running the pilots that most state transport tem várias undertakings cidades also lack com the sistemas capacity pilotos to plan and operate these electric e isso buses. So ajuda a moving ahead, it's melhorar also o extremely planejamento. Então, important daqui para for these frente, states to é also importante que os invest in estados peer-to-peer learning and façam capacity um development program investimento as well nessa for effective aprendizagem operation and através maintenance da of a electric aprendizagem buses, de um estado because para o outro, different cities had aprender o que shared o these outro different já case studies. fez, They're all do que o struggling outro with já very fez. Tem já different kind of casos, problems. tem And cada this peer-to-peer caso learning e can really cada help the estado está cities in enfrentando learning vários as much problemas as they can diferentes from the e experience of é other muito cities, and importante especially aprender das capacity experiências das development is outras required cidades for e a operating these capacidade buses once they are procured. de uma cidade, a aprendizagem de o que você pode aprender da Back to cidade you, uma Ravana. vez comprados Great, os thank you so ônibus. much, Vaishali. Muitíssimo Great, obrigado, you can Vaishali. stop sharing your screen. Amazing. And I'll invite Faela to Excelente. take the Eu floor. gostaria de agora passar a palavra Thank you, Ioana. Good morning, para good Faela. afternoon, and good evening, everyone. I'm Faela. Now we want to present Boa tarde a todos, e agora eu gostaria de falar a respeito do desenvolvimento da certificação do Microtrans. Antes de começarmos, antes de falarmos da eletrificação da Microtrans, eu gostaria de compartilhar o que são os nossos serviços. A Transjakarta, ela é a maior rede de ônibus e transporte público no mundo. Nós temos todos esses corredores com mais de 150 quilômetros de rede e cobrimos 82% da população em Jakarta. E em fevereiro de 2020, tivemos o maior número de passageiros. Próximo slide. O Transjakarta opera mais de 3.500 frotas que oferecem serviços variados, desde ônibus articulados de 18 metros de comprimento, operados sobre os serviços BRT, até ônibus menores, micro-ônibus, que fazem rotas menores e são chamados de microtrans. E nós vamos falar a respeito da eletrificação destes ônibus especificamente, dos microtrans. Atualmente, operamos em torno de mais de 3.500 frotas. E temos mais de 153 rotas que são atendidas. Em relação ao plano de eletrificação, o planejamento de longo prazo da Transjakarta diz que eles planejam eletrificar 10.000 ônibus de sua frota até 2030. E depois, em 2025, querem parar com a aquisição dos ônibus a diesel. Seguindo essa progressão, esperamos que até o final de 2022 tenhamos 74 unidades operacionais de ônibus elétricos. Próximo. Em relação ao progresso atual, atualmente temos 30 ônibus elétricos com piso baixo e eles têm rotas definidas
E iremos ampliar isso a 200 ônibus até o final desse ano, percorrendo em torno de 200 quilômetros diariamente. E também teremos o carregamento das baterias desses ônibus ocorrendo à noite. Agora, por que queremos eletrificar e integrar os nossos sistemas de microtrans? Primeiro, eu gostaria de compartilhar informações a respeito da microtrans, do histórico da microtrans e da integração no sistema Transjakarta. Antes de ser integrado, os microtrans não eram regulamentados, tinham uma baixa performance e não eram confiáveis. Após ter sido incluído no esquema maior, que é o esquema Jack-Linko, o esquema Jack-Linko é o esquema de transporte oferecido pela Transjakarta em Jakarta. E queremos fazer a integração das cooperativas. E um dos nossos objetivos é integrar todos os sistemas baseados em ruas, incluindo o microtrans no sistema Transjakarta. Então, todos os sistemas que operam em vias urbanas deverão ser integrados no Transjakarta com um acordo mínimo de serviço, de nível de serviço. Então, queremos que essas empresas tenham um contrato com a Transjakarta, um contrato de nível de serviço, e teremos o custo pago por quilômetro rodado, e para participar, essas cooperativas precisam seguir uma série de normas e regulamentos, como já mencionado, no nível de serviço, acordo de nível de serviço da Transjakarta. Atualmente, nós fizemos a renovação da frota. Ainda temos muitos ônibus à base de diesel, temos muitos micro-ônibus que usam diesel, mas temos algumas melhoras, como informação visual em tempo real e ar-condicionado. Esperamos que no ano que vem, para o ano que vem, planejamos eletrificar a frota dos microtrans. Quais são os impactos da integração da microtrans para o Transjakarta e todo o sistema? Bom, ao integrar o microtrans ao Transjakarta, isso teve um grande impacto para a Transjakarta. Nós tivemos uma melhora de serviços e também ampliamos a rede da Transjakarta em 96%, ou seja, o índice PNT, indicador de proximidade de transporte público de média e alta capacidade, conseguimos chegar a 96%. Antes, até 2017, eram apenas 42%, e agora tínhamos 97% no início de 2022. Também ampliamos o número de rotas disponíveis. Antes, em 2017, apenas tínhamos 122 rotas e agora a Transjakarta opera quase 250 rotas. E também, em relação ao número de passageiros diários, tivemos um aumento de mais de 100% de passageiros usando o transporte diariamente. Em fevereiro, tivemos o maior número de passageiros, chegando a mais de 1 milhão de passageiros em 2020. E essa diferença de 2017 a 2020 ocorreu apenas em 3 anos. Tivemos impactos positivos para os passageiros, melhoramos a experiência de viagem do passageiro. E porque os passageiros da microtrans são frequentemente mulheres, temos tarifas livres, tarifas reduzidas, e isso reduz os custos com o transporte para muitas pessoas.
Próximo, por que decidimos fazer a eletrificação da Microtrans? Por que isso é muito importante para a eletrificação da Transjakarta como um todo? Porque no planejamento futuro, em 2030, os Microtrans terão 32% da frota de ônibus elétricos da Transjakarta, portanto, terá um maior impacto sobre a frota. Isso será, então, esse é o momento correto de fazer a eletrificação desses microtrans. E a cobertura dos ônibus elétricos será maior e também será mais barata se compararmos com os ônibus a diesel em 5 anos. O custo por quilômetro é 21% menor. E é claro que teremos um impacto maior na redução de custos de transporte. A Microtrans, ela tem características operacionais únicas. Por exemplo, a transformação ocorre gradualmente. Atualmente, a maioria ainda não está padronizada. Se quisermos usá-los, será muito difícil criar uma infraestrutura de carregamento à noite, porque não há um depósito para esses microtrans. E também não existe a redução da frota no horário de pico, ou quando não há o horário de pico, desculpem. As outras características operacionais que podemos utilizar para a eletrificação são as seguintes: eles têm um tempo maior de espera nos terminais, e isso poderá ser utilizado para fazer o carregamento das baterias. Então, a ideia é que não seja feito o carregamento nos depósitos, que não existem, mas que o carregamento ocorra no terminal do ônibus durante a jornada. Por causa da situação de não termos depósitos, nós consideramos as localizações dos terminais e também áreas sem utilização próximas aos terminais como áreas potenciais para fazer o carregamento. No nosso estudo, nós analisamos a rede Microtrans e identificamos que temos 60 terminais. A Microtrans poderá aproveitar o tempo de parada no terminal para fazer o carregamento da bateria dos ônibus durante esse período. Eu também gostaria de compartilhar como desenvolver o planejamento da eletrificação dos microtrans. Nós temos alguns aspectos que precisam ser considerados no desenvolvimento do plano. Primeiro, são os objetivos de eletrificação e os planos de expansão da Transjakarta e também, especificamente, da província de Jakarta. E também precisamos levar em conta as questões de compliance que estão associados à frota. Precisamos também levar em conta o que fazer com os ônibus a diesel, porque os operadores da Microtrans têm poucas opções de financiamento. E também precisamos levar em conta a política para carregar os ônibus. A implementação deve ser feita em fases e, portanto, precisa considerar o seguinte: nós precisamos identificar
políticas de apoio necessárias. Em seguida, nós precisamos criar uma estratégia para carregar as baterias e criar um mercado para baterias e tecnologias de carregamento. Precisamos trabalhar na infraestrutura de carregamento de baterias, nas localizações e também o número de ônibus elétricos que serão adquiridos. E, além disso, precisamos entender as rotas que serão selecionadas para a primeira fase da implementação. Aqui temos o nosso planejamento. Aqui nós temos uma fase piloto e 4 fases seguintes. Isso está baseado no sistema de micro-ônibus, a infraestrutura, as características, levamos em conta a estratégia para dar carga na bateria, a tecnologia da bateria e a tecnologia da carga. E procuramos soluções para todos esses desafios. Também existem marcos importantes em cada fase de implementação que precisam ser alcançados para garantir o sucesso da eletrificação da Microtrans. Primeiro, na fase piloto, nós precisamos criar um valor de demonstração rápido. Depois, esse é o marco da fase piloto. Na fase 1, precisamos alcançar o seguinte marco: os subsídios, os incentivos e na segunda fase, a tecnologia já deve ter sido estabelecida. Ou então teremos modelos de negócio vigentes para levar adiante a ampliação da eletrificação. Para a fase 3, nós precisamos testar as novas tecnologias e os novos modelos de negócio para a ampliação da eletrificação. E a última fase, é a fase 4, que é a implementação, onde conseguimos fazer a implementação em uma fase estável. Desde Diferente dos outros ônibus elétricos, a Microtrans tem algumas características específicas. Por exemplo, não temos um benchmark para a eletrificação. Portanto, a fase piloto é crucial para essa frota. É por isso que precisamos levar em conta determinadas características. Primeiro, as especificações técnicas. Segundo, precisamos informar todos os atores. Precisamos falar com os produtores de ônibus, com os operadores de micro-ônibus, passageiros, coletar informações e também em relação à seleção das rotas. Nós precisamos identificar as características das rotas e nós precisamos também fazer a análise do ciclo do duty cycle, que dizemos, do ciclo de vida, antes de implementarmos tudo isso. Sim, aprendemos algumas coisas dos nossos estudos iniciais. Primeiro, em Jacarta e também na Indonésia, ainda temos visões e ações segregadas entre o governo nacional e o governo local. Também temos a falta de políticas locais de apoio, locais que apoiem a implementação de ampla escala deste tipo de serviço. Temos também as questões de alta complexidade da eletrificação dos microtrans, porque eles são de propriedade particular e os operadores têm pouca capacidade de financiamento. Os modelos atuais e modelos de financiamento da Transjacarta não conseguem pagar todo o objetivo de eletrificação. Portanto, precisamos dar mais capacidade de financiamento aos operadores particulares. Ainda temos pouco conhecimento a respeito de ônibus elétricos. Temos também uma ausência de infraestrutura para dar a carga nas baterias.
atualmente, as frotas microtrans ainda recebem subsídio para o consumo de combustíveis. Portanto, precisamos fazer com que os ônibus elétricos se tornem interessantes, apesar do incentivo do governo, do subsídio do governo para o uso de combustíveis tradicionais. E agora estou à disposição para responder perguntas durante a discussão. Muito obrigada, Faela, e muito obrigada a todos os apresentadores. Neste momento, eu gostaria de convidar o Stan para moderar a discussão e, se o tempo permitir, também teremos algumas possibilidades de perguntas e respostas mais ao final. Essas apresentações são muito interessantes e, em relação à Ásia, nós temos diferentes abordagens que estão sendo utilizadas. O que seria muito interessante explorar um pouco seria quais são os desafios que perceberam para aumentar a oferta de ônibus elétricos. E a segunda pergunta é: qual conselho dariam às cidades que queiram fazer o seu próprio planejamento para a implementação de ônibus elétricos? E agora vamos começar com Vaishali. Temos dois desafios que eu também destaquei na apresentação. Um deles é que é muito bom que o governo tenha identificado o movimento para a eletrificação. Há muito que precisa ser feito ainda, considerando-se a quantidade de ônibus que precisam ser adquiridos nos diferentes estados e a lacuna que existe. O estado, de fato, precisa criar um planejamento para investir em transporte público e fazer subsídios, principalmente quando queremos evoluir para ônibus mais limpos. Em relação à escalabilidade, os esquemas nacionais ajudam, mas a ampliação só ocorre quando o Estado está financiando os seus ônibus. Segundo, mais importante ainda é que agora, na Índia, temos um estágio onde diferentes cidades fizeram diferentes planos pilotos. É importante compartilhar o que aprendemos com cada plano piloto. É importante sabermos quais foram os desafios que ocorreram. É importante que todas as cidades compartilhem o seu conhecimento, o que aprenderam, para que possamos criar programas de capacitação, porque conforme novos ônibus são utilizados, precisamos usá-los de maneira eficaz e usá-los em rotas, por exemplo, que sejam mais eficientes. Essas seriam as duas coisas importantes que devem ser levadas em conta quando pensamos em aumentar a oferta de transporte elétrico. E agora, Faela. Diferente da Índia, infelizmente, nós não tivemos esquemas FAME 1 e FAME 2. Nós temos a Transjakarta, e a Transjakarta será um modelo para outras cidades grandes. E, infelizmente, não há apoio ou apoio somente limitado por parte do governo. E para a escala, o aspecto mais difícil é que atualmente temos dificuldades em relação ao financiamento. Os proprietários precisam adquirir os ônibus elétricos, que são mais caros, e eles também precisam cuidar da infraestrutura para dar carga nas baterias. E antes era mais fácil, era só ir ao posto de gasolina ou ao posto de gás comprimido e carregar com combustível. Agora eles precisam pensar na infraestrutura para dar carga na bateria e também precisamos considerar que o ônibus elétrico por si só é algo novo, desafiador. Então, precisamos convidar outros atores para participarem deste programa. Isso será muito importante. E esperamos que no futuro tenhamos
uma abordagem semelhante ao que vemos na Índia. Esperamos que o nosso governo entenda isso. Isso será muito importante. A Jakarta sempre foi um modelo para outras cidades, mas é importante ajudarmos a Transjakarta a rapidamente levar adiante a eletrificação de sua frota, para que isso seja um exemplo para outras cidades na Ásia. Políticas nacionais focadas seriam excelentes, mas lugares como os Jakarta são exemplos muito bons de cidades que estão lidando com esses desafios. Em relação aos micro-ônibus, bom, a minha pergunta a você, Faela, gostaria que repetisse, sem ter os depósitos para fazer as cargas das baterias, como que os micro-ônibus vão lidar com esse desafio? Bom, nós vamos explorar o benefício de maior tempo de espera nos terminais e de termos mais espaço nos terminais. No final das rotas, os ônibus ficam parados em determinadas localizações que podem ser identificados como ou modificados para uma infraestrutura de carregamento de bateria. Nós fizemos um estudo sobre isso. Então, por exemplo, se temos um espaço mais amplo, podemos criar também depósitos para fazer a carga da bateria à noite. Mas se tivermos um espaço menor, nós podemos ter apenas uma estação de carregamento rápido. Vachali mencionou um número de desafios. Que outros desafios estão associados à eletrificação com as quais estão lidando? Além dos esquemas FAME, nós temos outros esquemas, mas no país temos muita pressão para criar frotas mais limpas para o meio ambiente. Então, o governo está sob muita pressão para fazer essa eletrificação e nós criamos o objetivo de chegar a zero emissões até 2050. E assim, os estados estão sendo meio que forçados a pensar em como reduzir as suas emissões para zero até 2050. Há vários mandatos bastante estritos também adotados por governos para os ônibus. Tudo isso é feito para criar um ecossistema que permita a eletrificação do transporte público. Temos ainda muito a fazer, mas estamos vendo que as cidades estão tentando se ajustar e estão aprendendo com suas novas experiências. Há algumas perguntas específicas do público. Temos duas perguntas. Uma delas continuando a conversa sobre baterias. Ketana pergunta a respeito das baterias elétricas, como elas poderiam ser mais ecológicas. E então, temos duas faces da moeda em relação às baterias. E como lidar com a situação das baterias para que isso tudo seja sustentável. Faela? Primeiro, em relação à reciclagem das baterias. Bom, para a Indonésia, nós temos a eletrificação, temos um plano de eletrificação, mas ainda está engatinhando. Não pensamos honestamente sobre a reciclagem das baterias. Entretanto, daquilo que aprendemos de outros países, nós sabemos que podemos utilizar as baterias
para outros usos. Por exemplo, podemos modificá-las em relação a... Nós incluímos a reciclagem das baterias em uma regulamentação. Nós temos uma regulamentação do governo sobre isso para a implementação. Mas ainda não foi planejado em detalhe essa parte. Talvez no futuro possamos utilizar isso para outras propostas. E eu vou fazer um comentário rápido. Eu acho que muitos locais ainda estão nos estágios iniciais desse processo. Portanto, essa pergunta é muito importante para que possamos pensar no que fazer com essas baterias quando elas chegarem ao final de sua vida útil, talvez em 6 anos, nós teremos a situação de fazer a troca das baterias e, portanto, as cidades já precisam pensar nisso. Algumas cidades já estão mais avançadas, talvez possamos olhar como essas cidades resolveram essas situações complexas para usarmos como exemplo. Até mesmo na Índia, temos a questão da reciclagem das baterias é muito recente, junto com a eletrificação. O que nós temos é um modelo que está disponível para consultas públicas, que ainda está no modelo de relatório inicial. Nós temos várias opções de como utilizar, de como fazer a reciclagem das baterias e o que fazer quando fazemos a troca das baterias. Como disse, isso ainda está nos estágios iniciais. Muito obrigada. E nós temos ainda mais uma pergunta. Essa está associada à pergunta do Emanuel, associado às políticas de apoio que podem ajudar melhores experiências para os passageiros. Existem algumas melhoras para os passageiros que estão associados à eletrificação, aos padrões ecológicos ou uso de ar-condicionados. Existem exemplos de políticas como essa? Eu acho que eu posso responder. No nosso estudo aqui, GESI issue, Gender Equality, Social Inclusion issues. estamos So we também want to make preocupados sure com a that, inclusão de for gênero, example, like inclusão da people população, with hearing disabilities, pessoas com because discapacidades também têm a the possibilidade electric de buses participar. won't make like so much noises that, so it also safe for them. And then Então, the queremos algo que transformation as seja well into the electric seguro para eles. buses should be also equal. Like for example, like whether the training between men driver and women drivers, because Também the queremos driver ter mais comfortability, I igualdade, think that's ter very motoristas important homens e on mulheres this transformation. nessa transformação. Driver experience that will nessa have impact on the experiência. also passenger Isso vai experience. impactar a Because it's a experiência new da thing for the população. driver. É algo tão So novedoso training, para I guess, o for motorista. Então, not queremos only men that has to be, because capacitação in não só Transjakarta para os we homens, also have a porque woman Jakarta drivers temos motoristas that homens. also to be in place. And another thing is maybe Mas queremos mais campaign mulheres. Outra coisa for importante, the passengers that they campanha are para riding more para os environmental passageiros. friendly modes. Explicar para as pessoas que they agora will estão contribute usando less uma frota mais GHG amigável, emissions, mais something like that. I think that, ecologicamente amigável, mais could be done, que é melhor para a to promote, ecologia. E então, acho the que é deployment algo of que electric podemos buses. é algo que podemos usar para promover o uso e a adoção de ônibus elétricos. Great, thank you. Vaishali, do you have some thoughts? Ótimo, obrigada, Paela. So in Outras India, perguntas? nothing Vaishali? particularly Não relating to pensei that, but nada along with the same específico, policies, so buses were still a mas com regulated outras sector where the políticas. bus specifications were there.
But what really helped with Tem these FAME algumas policies was that they regulações, actually came up with mas com a specifications for política three-wheelers as well for electric. So that has been é que one eles area conseguiram where a lot of accidents were melhorar happening because as of them just políticas moving com towards vários tipos de lithium-ion lead acid veículos, batteries without porque really going through the entire process of converting it fully, so they não tinha became quite passado pelo unsafe. processo So e through não the tinha policies, it feito did as devidas mention a lot of perguntas. Então, houve um specification for problema these de vehicles, and it has been quite segurança. useful. Então, ao fazer Not per se in the bus case especificações because muito mais they were anyways, rigorosas, there were mandates which were ajudou. already around for that. But I Já think tínhamos three-wheelers algumas have especially especificações para os ônibus, benefited mas from that. especificamente para 3 rodas e para outros veículos, foi algo muito Great, benéfico. thank you. So we are past the time. I just Bom, wanted to já say huge thank you to passamos o the horário. full Gostaria panel, de but also agradecer our nossos attendees for joining this panelistas event. e também os I participantes encourage you all to por estarem be on the lookout aqui for hoje. upcoming events, and one such is on Prestem June atenção, 8th. teremos mais It eventos, will be inclusive a session with evento the no city dia of 8 de Peshawar, junho, com which a is a part cidade of de the annual Peshawar, programming with que faz ITDP parte do Sustainable Transport programa Award honorable mention and anual. recipient cities. So in this session, we'll Faz also parte focus das on in cidades great detail on premiadas bus e systems, vamos mainly focar deployment of nos Peshawar's sistemas de gold standard ônibus BRT e and também hybrid a electric implementação do buses. sistema So the BRT, sign-up link is a in the implementação do chat. sistema de ônibus And BRT with that, e again, thank you so much, ônibus elétricos Faela, e ônibus Vaishali, híbridos na and cidade. Stan Muitíssimo for obrigado, this wonderful Vaishali, session, and I Faela hope to see everyone again soon. e Thank Stanford. you. E eu gostaria de ver todos em Thank breve. you. Eu espero ver todos em breve. Muitíssimo obrigada. Thank you, everyone. Bye-bye. Obrigado, Take care. obrigada.